Bom dia, quinta-feira, 1º de dezembro, o Senado Notícias está no ar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, quer votar a PEC da transição no plenário do Senado na próxima semana, caso a proposta avance na Comissão de Constituição e Justiça, onde já está tramitando. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado só vai se reunir na próxima semana para começar a discussão sobre a PEC da transição. Segundo o presidente da CCJ, senador Davi Alcolumbre, a ideia é só colocar a PEC em votação após acordo com a Câmara dos Deputados. Uma emenda constitucional não se trata separadamente com um prazo tão curto. Tem que compatibilizar o calendário da Câmara com o calendário do Senado. O autor da PEC, senador Marcelo Castro, acredita que o próprio presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, será o relator da proposta. Há uma grande chance que essa relatoria fique com ele. Ele pode avocar para si. É uma prática corrente aqui no Congresso. Ele pode avocar para si a relatoria. Marcelo Castro, que é também relator do orçamento, ressalta a necessidade de a PEC ser aprovada rapidamente para que isso não atrapalhe a votação da Lei Orçamentária de 2023. Nós precisamos estar com tudo isso aprovado antes do dia 16 de dezembro, quando nós iremos aprovar o nosso relatório aqui na Comissão de Constituição e Justiça e também no plenário. O calendário é apertado para votar uma proposta de emenda à Constituição que exige quórum qualificado e precisa ser aprovada em 2 turnos, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Além disso, os senadores de oposição ao governo eleito pretendem debater em audiência pública os impactos fiscais da PEC. Apesar das dificuldades de prazo, a expectativa do presidente do Senado é votar a proposta em plenário já na semana que vem. Seria muito ruim se chegássemos em janeiro com a necessidade de reduzir o valor do Auxílio Brasil ou do Bolsa Família para as famílias brasileiras. Então, deve andar já nos próximos dias, imediatamente, com um senso de urgência e de prioridade, a PEC da transição, primeiro na CCJ e depois no plenário do Senado Federal. Então, eu acredito que nós possamos, sim, com esse senso de urgência, ter na semana que vem esta apreciação. E as articulações sobre a PEC da transição seguem intensas no Congresso Nacional. Além da questão do prazo para discussão, os senadores estão divididos em relação ao texto da proposta. Precisamos encontrar um equilíbrio entre fornecer um acalento material para as pessoas que precisam. Isso foi uma promessa de campanha minha. Mas o orçamento estava preparado, o orçamento deixando para R$400. Então, temos que aumentar R$200 para manter o mesmo auxílio. E, além de tudo, o governo eleito quer mais R$150 para cada criança até 6 anos em cada casa. Portanto, a situação é delicada e também pede que aprovemos isso por 4 anos. Eu acho um período muito extenso. A PEC ela veio exatamente com a perspectiva de mudar. O governo colocou lá em cima para poder negociar. Primeiro, é inadmissível aprovar uma PEC para 4 anos. Então, a nossa defesa será de 1 ano. Segundo, o valor também. O valor dos 198 bilhões, quase 200 bilhões, é um valor super exagerado. Pediram muito mais do que um teto. Pediram o céu todinho. Então, é muito alto o valor que está sendo cobrado para um país que praticamente saiu de uma pandemia, encontra-se ainda com dificuldade econômica, encontra-se ainda nenhum senador, acho que nenhum político nesse país é contra dar assistência ou dar o recurso para aquela maioria de pessoas que estão ali abaixo da linha da pobreza e da miserabilidade. Agora, isso aí tem um custo. E eles têm que entender também que esse custo pode ser o endividamento do país. O Congresso não pode levar isso de forma política, tem que levar como uma ação social, um investimento social para tirar as pessoas do mapa da fome. Cabe a todos nós, senadores e deputados, votarmos a PEC da transição para dar condição àqueles que estão no mapa da fome, que estão no desemprego, com dificuldades muito grandes de vulnerabilidade alimentar, ter um mínimo de condição de vida. As comissões do Senado começam as atividades daqui a pouco. Vamos voltar ao telão para conferir a pauta. Às 8h30, a Comissão Senado do Futuro faz uma audiência pública para debater o estímulo ao consumo de produtos derivados de cacau.
Para as 9 horas está marcada a reunião da Comissão de Educação. Os senadores podem votar 22 itens, incluindo o projeto que declara o ano de 2022 como o ano da busca ativa, toda criança na escola. Às 10 horas, a Comissão de Juristas, que ajuda o Senado a aperfeiçoar a legislação sobre inteligência artificial, apresenta o relatório dos trabalhos. E também às 10 horas, a Comissão de Ciência e Tecnologia vota projetos e o relatório sobre políticas públicas de internet 5G. O plenário do Senado rejeitou ontem a emenda da Câmara dos Deputados ao projeto de implantação de prótese de coração por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS. O projeto segue para a sanção presidencial. A emenda exigiu uma regulamentação do Poder Executivo para o projeto de implantação de prótese no coração por meio do Sistema Único de Saúde. Com a rejeição da emenda, o texto vai à sanção. Se for sancionado, o SUS poderá realizar o implante por catéter de prótese em pacientes com estenose da válvula aórtica, que não possam ser submetidos à cirurgia convencional por apresentarem risco cirúrgico elevado. Esse implante da válvula aórtica é feito atualmente pelo SUS através de cirurgia de peito aberto, com alto risco de morte e redução da qualidade de vida do paciente após a cirurgia. Quando esse implante é feito através de catéter, no processo conhecido como cateterismo, além da redução do risco de morte, o paciente ganha muita qualidade de vida também. Portanto, com a inclusão dessa cirurgia na lista de cirurgias feitas pelo SUS, vamos permitir que as pessoas com menos recursos financeiros tenham uma sobrevida com qualidade. Isso é levar cidadania para os mais carentes, principalmente para os mais idosos. Os senadores também aprovaram um projeto para regulamentar a profissão de instrumentador cirúrgico. Além de ser fundamental na asepsia dos materiais e no auxílio dos cirurgiões, no sentido de reduzir o tempo do ato operatório e os riscos, esses trabalhadores enfrentam desafios como as cirurgias realizadas por robôs ou que se utilizam de tecnologias altamente avançadas. Também foi aprovado um projeto que altera o Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil para estabelecer que advogados devem ficar no mesmo plano e em distância igual do juiz em audiências de instrução e de julgamento. Em reunião na manhã desta quarta-feira, a Comissão Mista de Orçamento aprovou o relatório preliminar do projeto da Lei Orçamentária de 2023. Na pauta, a apreciação de propostas de abertura de crédito para diversos órgãos públicos, além de dispositivos que estimam a receita e fixam despesas de gastos da União para o próximo ano, estimado em 5,2 trilhões de reais. O texto agora poderá receber emendas parlamentares. Deputados e senadores terão 1 bilhão e 500 milhões de reais para destinar a projetos de interesse de seus estados e emendas não impositivas. De acordo com o relatório do senador Marcelo Castro, relator-geral do orçamento, 72,2% dos recursos do PELOA de 2023 estarão comprometidos com o pagamento de despesas primárias obrigatórias, as chamadas RPI, e 4,4% ficarão destinadas para as RP2, as despesas primárias discricionárias passíveis de contingenciamento e bloqueio. O parecer prevê ainda o aumento de 10,5%, cerca de 286 bilhões de reais, das despesas do orçamento fiscal e da Seguridade Social, entre eles os recursos para o pagamento do Auxílio Brasil. Por meio da recém-protocolada proposta de emenda à Constituição número 32 de 2022, que prevê a recriação do programa Bolsa Família, espera-se obter recursos da ordem de 69,3 bilhões para complementar o atual montante de 105,7 bilhões previsto no PELOA 2023 e viabilizar o pagamento de benefício de 600, mais o acréscimo de 150 por criança até 6 anos de idade. Mas a PEC tem 2 grandes objetivos. Primeiro, o atendimento dessa demanda dos programas sociais e o atendimento da recomposição do orçamento, que é absolutamente inexequível. Não há como o Brasil funcionar com esse orçamento se nós não aprovarmos a PEC para recompor todas essas rubricas. Independente da lei que a gente apresenta, tem algo maior. A vida, gente.
Nós não podemos fazer de conta que não estamos vendo esse povo morrendo de fome. Ou então tendo seus membros amputados porque não podemos repor, me desculpe, as regras de ouro, essa coisa toda. Mas são seres humanos e que a gente tem a responsabilidade, porque eles não estão ali por opção deles. Ao todo, deputados e senadores analisaram 10 propostas para o orçamento. Um deles é o projeto que abre crédito especial no valor de R$ 5,3 milhões para o Ministério do Desenvolvimento Regional. O valor será destinado para apoio à Política Nacional de Desenvolvimento Urbano de Rio Branco, voltada à implantação e qualificação de vias urbanas. O relatório apontou que os recursos das emendas dos parlamentares foram obtidos por meio de um cancelamento linear de despesas discricionárias, aquelas destinadas para custeio e investimentos, e indicou a forma de repartição dos recursos. 55% para os relatores setoriais, o que corresponde a 825 milhões. 25% para as bancadas estaduais, 375 milhões. E 20% para o relator geral, 300 milhões. Observe-se, por fim, que o valor mínimo para o atendimento das emendas de comissão é de 225 milhões. Aprovado na Câmara dos Deputados, o novo Estatuto dos Trabalhadores contratados pelas cooperativas pelo regime da CLT foi tema de debate na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. No setor de transportes, no comércio, na construção civil, na infraestrutura, no setor de serviços e nos mais variados segmentos de produção e consumo, as cooperativas marcam presença. Só que cerca de 500 mil profissionais dessas entidades, contratados pela CLT, não possuem o mesmo status garantido pelas leis trabalhista e previdenciária aos empregados das empresas. O projeto trata de um assunto de interesse de todo o universo de trabalhadores, pois vem discutir as questões que, de uma forma ou de outra, pertencem a setores diferenciados e, consequentemente, somente o debate é que pode construir a proposta adequada. Na audiência pública interativa da Comissão de Assuntos Econômicos, representantes de sindicatos e de profissionais de diversos setores debateram o projeto de lei que cria o novo Estatuto dos Trabalhadores de Cooperativas regidos pela CLT. Onde está organizado o sistema cooperativo no Brasil, ele tem um avanço considerável, inclusive, da qualidade de vida desses trabalhadores. Portanto, eu vejo que o projeto de lei, ele é um projeto que vem justamente a calhar com essa necessidade agora, tá certo? De nós estabelecermos, de fato, o Estatuto do Trabalhador em Cooperativa Seletista do Brasil, na mesma forma em que ele chegou aqui, tá certo, à sua mesa, senador. Para a maioria dos convidados, a proposta fragmenta o movimento sindical quando prevê a filiação exclusiva a novos sindicatos de cooperativas que atuam em diversos ramos de atividades, sem levar em conta a identificação pelo ambiente e pela natureza do trabalho. Como se pode afirmar, então, que as condições de vida desses trabalhadores são comuns ou que eles têm uma profissão similar e condições de vida comum decorrente do trabalho? Eu me pergunto como serão as negociações coletivas, tendo que acordar condições para o trabalho nos hospitais, uma mesma convenção coletiva pelo mesmo sindicato patronal e um mesmo sindicato profissional, tendo que acordar condições para o trabalho em hospitais, nos caminhões de coleta de lixo, no supermercado, nas agências bancárias e na indústria de alimentos. Cooperados são trabalhadores que são filiados à cooperativa, né, e entram com sua cota e ele recebe pelo contrato a divisão do final do mês do que a cooperativa tiver de lucro. Trabalhador seletista, carteira assinada, e que hoje, pelo projeto, todos estão sendo contemplados por suas categorias. Por que no apagar das luzes desse governo, essa pressa, né, de querer aprovar esse projeto, continuar com a tramitação dele, que para nós significa uma pequena reforma sindical? Qual a intenção, se a gente pode tornar esse debate mais amplo, agregar mais opiniões, levando ele para a discussão de uma reforma sindical, que é onde ele se encaixaria melhor. Jovens de instituições de acolhimento podem ganhar prioridade na seleção para o serviço militar, segundo o projeto aprovado ontem na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. O texto segue para votação na Câmara dos Deputados.
A comissão aprovou também que as polícias militares e civis tenham acesso aos cadastros de armas do Sistema Nacional de Armas e do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. A Comissão de Infraestrutura promoveu um debate sobre a criação de um marco legal do sequestro de carbono, uma nova tecnologia que pode ajudar a enfrentar o problema climático. O dióxido de carbono, ou gás carbônico, é o gás de efeito estufa mais comum. O sequestro e armazenamento de carbono significa capturar as emissões de carbono e injetar no subsolo em locais considerados adequados, como reservas de petróleo ou gás esgotadas, leitos de carvão não exploráveis e no oceano profundo. De acordo com a Agência Internacional de Energia, esta tecnologia tem a capacidade de reduzir 17% da emissão global de gás carbônico até 2050. A Comissão de Infraestrutura realizou uma audiência pública para debater a criação de um marco legal para estabelecer normas de funcionamento para o sequestro geológico de dióxido de carbono. O Brasil, como sabemos, é considerado parte importante da solução da crise energética mundial. É nessa perspectiva que vamos discutir hoje a exploração da atividade de armazenamento permanente de dióxido de carbono de interesse público em reservatórios geológicos ou temporários e seu posterior reaproveitamento, que é uma inserção até inovadora aqui da nossa parte, um debate que todos sabemos é urgente e necessário. A gente tem a capacidade de armazenar, de capturar 7 milhões de toneladas de carbono, que representa aí 622 mil hectares, né, de floresta nativa na Amazônia, 394 mil hectares de florestas restauradas, em torno de 6 milhões de veículos, né, em circulação. Então, isso mostra o impacto que essa atividade pode trazer à operação de captura e armazenamento de CO2 pela indústria do etanol de milho. Qualquer interessado cadastrado junto à ANP, né, que atenda à regulamentação da ANP, pode fazer estudos. Isso normalmente é voltado para sísmica, geoquímica e outros levantamentos geofísicos, mas nada impede que um poço também, principalmente um poço estratigráfico, que a função do poço estratigráfico é adquirir dados da bacia, se enquadre nessa resolução da ANP 757, e aí a ANP autoriza dessa forma, tá? Então a ANP não está autorizando eles a produzirem petróleo nem a estocarem CO2 nesse caso, tá? É adquirir dados para futuramente, né, em se tendo os meios legais de se fazer a atividade, ela possa ser desenvolvida. A Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle fez uma audiência pública para debater a fiscalização das inserções da propaganda eleitoral. A denúncia de que inserções da propaganda eleitoral do candidato à reeleição Jair Bolsonaro não foram veiculadas em milhares de rádios no Brasil foi feita em 24 de outubro pelo ministro das Comunicações, Fábio Faria, e por Fábio Weingarten, um dos coordenadores da campanha de Bolsonaro. 3 dias depois, o ministro disse ter se arrependido da denúncia e que o erro havia sido do partido. Essa denúncia foi depois negada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, por falta de provas. Eu confesso que eu me surpreendi com a entrevista coletiva dada pelo ministro Fábio Faria, que desmontou exatamente a mobilização que havia. E eu, se o senhor puder responder naturalmente, gostaria de saber e fazer a pergunta objetiva, não sou de meia palavra. O ministro Fábio Faria foi ameaçado pelo TSE e, por conta disso, teve que dar aquela entrevista coletiva, recuar? Eu acho que vale a pena endereçar ele. Entendo até que ele possa não ter compreendido tecnicamente a gravidade do fato. Apenas isso. Quanto a eventuais outros fatos, eu desconheço. Weingarten, que foi chefe da comunicação social do Palácio do Planalto no governo Bolsonaro, reiterou as acusações. A campanha do presidente Bolsonaro não teve exibida 1.253.000 inserções. Eu vou repetir. São da onde a gente chegou nesse número.
Se são 4.980 rádios, há 25 inserções por dia. O total que deveria ter sido veiculado é óbvio. E contratamos 2 empresas notoriamente conhecidas no mercado de auditoria de rádio. A audiência pública foi solicitada pelo senador Eduardo Girão. Ele criticou a conduta dos ministros do TSE durante a eleição. Principalmente por causa da censura e da perseguição política e ideológica imposta por alguns ministros dos nossos tribunais superiores e típicas, infelizmente, de uma ditadura. Há de se ressaltar o comportamento, no meu modo de entender, respeito quem pensa diferente, reprovável e absolutamente parcial do TSE, que muitas vezes nesse pleito se comportou como um partido político. O vice-presidente da comissão, senador Marcos Duval, afirmou que as dúvidas de parte da população sobre as eleições têm afastado os investimentos no Brasil. A preocupação dos investimentos internacionais mostrando uma insegurança jurídica no Brasil. E como vice-presidente também da Comissão de Relações Exteriores, eu recebo muitos investidores que colocam isso como uma das maiores preocupações de trazer investimento para o país e gerando emprego e gerando renda. A Agência Senado ganhou o 3º lugar no 39º Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo 2022 na categoria online. A reportagem Lei de Cotas, 10 anos da norma que garantiu direitos e derrubou o mito da democracia racial, da série Arquivo S, foi escrita pela repórter da Agência Senado, Paula Pimenta, editada por Maurício Miller, com edição de fotografia de Pilar Pedreira e pesquisa histórica do Arquivo do Senado. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. E você passa a assistir agora ao vivo a reunião da Comissão Senado do Futuro. Acompanhe.